Então nós vamos falar hoje sobre há muitas moradas na casa do meu pai. Então esse capítulo ele está no capítulo 3 do Evangelho, e como nós já conversamos algumas vezes, eu só vou reforçar que o nosso Evangelho ele tem uma ordem, entre aspas, relacionada à moral, não é uma ordem cronológica. Então o que acontece? Os primeiros capítulos do Evangelho, acredito que até o capítulo 4, se não me engano, são capítulos que são a base da doutrina espírita. Então nós temos aí, exatamente, até o capítulo 4 é a base da doutrina. E aí o que a gente, é o alicerce da doutrina? Porque a partir do capítulo 5 nós começamos com as bem-aventuranças. E aí o que acontece? Esse capítulo 3, ele vai falar das moradas da casa do meu pai, né, do pai, e nós vamos falar de alguns tipos de moradas. Como eu já comentei, alguns deles nós já tivemos em aula, vou passar rapidamente, e aí a gente vai se deter mais no que eu ainda não conversei com vocês, tá bom? E eu queria, assim, deixar claro para vocês que, aliás, acho que a maioria de vocês já percebeu, principalmente quem é novo na doutrina, né, que a doutrina espírita ela é uma doutrina muito abrangente, né, ela nos dá uma visão muito assim, ampliada, a visão de Deus, a visão de mundo. Então, diferente de algumas religiões onde nós temos um Deus que castiga, onde se tem, né, não nós, onde se tem um Deus que castiga, onde se tem um Deus que pune porque a pessoa é isso ou é aquilo, e nós aqui não vemos nada disso. Nós não vemos raça, não vemos religião, porque também a pessoa pode ser um simpatizante da doutrina e professar outra religião, para nós está tudo bem. Ela não vê se o sexo da pessoa, não vê se é rico, pobre, gordo, magro, enfim. Ela nos dá essa amplitude e nos mostra as várias possibilidades de nós nos melhorarmos. É o que eu sempre me bato. Essa doutrina tem essa propriedade de fazer com que nós façamos a nossa reforma íntima para que nós possamos nos evoluir. Ponto. Né? Então, ela nos dá as ferramentas, e aí com essas ferramentas é que nós vamos, então, arar a terra, né? Para ser uma alusão aí na parábola do semeador, por exemplo, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui, olha, eu vou ler para vocês o que João, no capítulo 14, está escrito na Bíblia, e o que Jesus falou. Então, vamos ler e depois nós vamos destrinchar isso aqui um pouco. No capítulo 14, versículos 1 a 4, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Bom, então vamos entender que contexto que Jesus falou isso, quando ele falou isso, e aí nós vamos destrinchar versículo por versículo. Então o que acontece? Jesus falou isso na última ceia, quando ele estava ali jantando, né, ceando com os seus discípulos. E ele sabia que ali ia ser o último momento que ele estaria com eles. E, obviamente, ele veio, então, dar uma injeção de ânimo para os discípulos. Por quê? Naquela época tinham muitas controvérsias, muitos conflitos, né, entre entre a igreja, entre a política. Então, o que acontece? Jesus sabia que ele não estaria mais com eles, né, na presença física com eles, então ele sabia que ele precisava dar uma palavra de conforto para os seus discípulos, de confiança, de fé, para que eles prosseguissem na jornada de levar a boa nova, que foi o que Jesus veio trazer, a todos os cantos, né? Como nós vimos depois,
nem vou assim, entrar muito no mérito, mas nós já falamos, se não me engano, do dia de Pentecostes, por exemplo, que foi depois que Jesus tinha sido crucificado, que aí São Pedro coordenou lá, Pedro, né, coordenou as pessoas, que eles passaram a falar em várias línguas, tudo para quê? Para que eles pudessem disseminar a boa nova. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, ele deu essa injeção então de ânimos para que eles tivessem uma fortaleza íntima com eles, né, para prosseguirem e tudo que Jesus veio fazer, essa missão que ele veio cumprir em 3 anos, né, que foi ali dos 30 aos 33 anos, não ficasse perdido. Então, por exemplo, aqui no primeiro versículo que ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, o que é turbar o coração? Né? É se perturbar. Né? Então, Jesus aqui estava falando justamente uma lição de ânimo, né? Para que eles, uma lição de esperança, para que eles não tivessem o coração perturbado, angustiado, que eles acreditassem no Pai e também acreditassem nele que era filho. Né? Então, lá, credes em Deus e crede também em mim, né? Porque ele sabia que ele precisava dessa confiança dos discípulos também. E, obviamente, que ele não ia trair a confiança dos discípulos, óbvio, né? Jesus não faria isso mesmo. Aí, no segundo versículo, a gente fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, aqui nós temos algumas coisas para conversar. Então, por exemplo, na casa do meu pai. Então, quem que é a casa do pai? É o universo. É o universo todo. Quem que é o pai? É Deus, né? É o que Jesus está falando aqui. E quem são as moradas? São os vários planetas que existem nessa grande casa que é o universo. É como se nós tivéssemos uma casa com vários cômodos e nós morássemos cada um de nós num cômodo diferente. E a moradia fosse de um proprietário só. Então é exatamente isso. Na casa do meu pai tem muitos quartos, muitos lugares para a gente habitar. E aí Jesus disse, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, eu não ia mentir para vocês dizendo que seria diferente. Então eu vou e vou preparar-vos o lugar. Por que Jesus falou isso também? Porque Jesus, voltando para o planeta celeste, o planeta divino, da onde ele veio, por ele ser um espírito puro, e aqui nós vamos falar um outro slide que a gente vai mostrar algumas coisas que vai ficar mais claro. O que ele fez? Ele, voltando para o lugar dele, ele prepara o lugar para que nós possamos habitá-lo um dia também. Então é a nossa evolução, é a nossa ascensão. Então a gente vai passando, estamos passando por um período de transição planetária, estamos caminhando até que um dia, não sabemos quando, chegaremos também a esse mesmo planeta puro, celeste ou divino. Tá? Então, por isso que Jesus falou, eu vou preparar o lugar para vocês, está reservado o lugar de vocês lá. Quando vocês chegarem, vai estar lá. Quando, vai depender de cada um. E aqui, ó, e se eu for e vou preparar o lugar, que ele vou repetindo, né, o que eu falei, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, veja bem, quando ele fala aqui, virei outra vez, aqui existe uma certa, digamos que, não sei se é discordância a palavra correta, mas algumas interpretações, vamos dizer assim, de acordo com algumas religiões. Por exemplo, tem religião que acredita que Jesus vai voltar na Terra, né? Então acredita que ele vai nascer aqui de novo, de alguma forma, né? Nós não acreditamos que Jesus vai voltar aqui, porque nós sabemos que ele já cumpriu a missão, ele já reencarnou aqui para fazer o que ele devia fazer, e deixou o legado dele aqui, deixou a semente plantada para que os discípulos e nós, consequentemente, e a humanidade, desse continuidade naquilo que ele deixou. Então, quando esse virei outra vez, o que significa, por exemplo?
Eu vou ler aqui só o título para vocês da Bíblia, no capítulo de João, no finzinho do capítulo 13. Está escrito assim: as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão de sua saída do mundo, a promessa do Consolador. Percebe? Então, quem que é esse Consolador? É o que nós acreditamos ali no capítulo 6 do Evangelho, do nosso Evangelho. É o Cristo Consolador, que nós acreditamos ser a doutrina espírita, que veio para consolar os nossos corações, que veio para poder, como eu comentei logo no comecinho, para poder nos abrir as portas para que nós pudéssemos evoluir e chegar um dia ao lugar onde Jesus vai estar também, que é o mundo celeste. E aqui, ó, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ou seja, temos aí um caminho para ser trilhado, passando por várias etapas, através das inúmeras reencarnações, até chegarmos então à morada do Pai, né? A casa do Pai lá como mundo celeste ou divino, tá? Bom, aqui eu pus para vocês o sistema solar, né? Só dizendo aqui que nós somos esse planetinha aqui, né? O terceiro, e assim como eu já comentei com vocês, né? Bom, depois eu falo. E aqui eu pus esses slides aqui que vocês já viram em aula, né? Mas só para a gente ver que agora nós estamos falando das moradas físicas, tá? Então nós vemos aqui a Terra, os outros planetas do sistema solar, depois em comparação com ainda outros planetas do sistema solar, nós ficamos menorzinho, em tamanho do Sol, então nós ficamos um grão de areia, em tamanho então com outro Sol de outro sistema solar, então nós nem existimos aqui, né? Porque o Sol fica desse tamanhinho, imagina a Terra que fica até invisível nessa escala. E aí então nessa imensidão toda, o nosso sistema solar é apenas uma poeira estelar, né? Então sabemos que, segundo Joana de Ângeles, ela nos diz aqui, que eu vou até ler para vocês para não falar bobagem. Ela nos diz que nós temos... Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Joana de Ângeles, através do médium Divaldo, querendo nos dar uma ideia de nossa pequenez, afirma que cálculos pessimistas nos fazem chegar a 200 bilhões de galáxias, cada uma com aproximadamente 100 bilhões de sóis em movimentação. Então nós vemos que esse universo todo tem muito lugar aí para ser habitado, né? E aqui, como eu comentei com vocês também, que eu já comentei em aula, foi esse livro do Camille Flammarion. Eu até pus uma foto dele, porque muitas pessoas pensam que é mulher, né, por conta do nome. Mas ele foi um astrônomo, um pesquisador psíquico, um divulgador científico francês. E ele era muito estudioso, e ele era adepto da doutrina espírita, que estava também ali nascendo com Kardec. Então, porque veja bem, olha, de 1842, a doutrina espírita ela foi, digamos que, instituída em 1857, então, que foi com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, ele, assim, ele era um contemporâneo de Kardec. E ele escreveu esse livro aqui, A Pluralidade dos Mundos Habitados, que eu vou repetir para vocês rapidamente, mas porque provavelmente quem pode assistir isso depois pode ser que não saiba. Esse livro ele está dividido em 3 partes. Então a primeira parte é um estudo histórico. O Camille Flammarion comenta sobre todas as outros filósofos religiosos, cientistas antigos, modernos, enfim, claro, da época dele para trás, que acreditavam que poderia existir outros planetas, outros lugares que pudessem ser habitados além da nossa Terra. A segunda parte do livro, ele se detém ao estudo astronômico, na constituição dos diversos globos celestes, né? Então, a segunda parte do livro está relacionada à ciência.
Então ele vê como que é a formação de cada um, o tamanho, o volume, a posição no sistema, no caso solar ou em outro sistema, se ele teve chance de verificar. Enfim, aí ele viu essa posição, essa condição de habitabilidade. E aí a terceira parte ele vê do ponto de vista fisiológico, que é justamente, dando um exemplo da Terra, o clima da Terra, as estações que a Terra tem, quando que entra o Sol, quando tem a Lua, as fases da Lua, enfim. E ele relacionou isso com alguns outros planetas também. E aí ele comenta sempre, que eu acho muito interessante, e eu acho até gozado, né, do jeito que ele fala, que ele comenta o seguinte, que para nós que estamos presos à bolinha terrestre, eu acho muito gozado ele fazer esse comentário, né? E aqui eu estou lendo uma parte do livro. Para nós que estamos presos à bolinha terrestre, por cadeias que não podemos romper, vemos extinguirem-se sucessivamente os nossos dias, com o tempo rápido que os consome, com os caprichosos períodos que os dividem, com essas estações desarmônicas, cujo antagonismo se perpetua na desigualdade do dia e da noite e na inconstância da temperatura. Então, o que ele quis dizer com isso? Que nós, pela condição que a Terra está, né, e até vou voltar aqui nesse slide, por exemplo, de ser o terceiro no sistema solar, ele comenta o seguinte, que nós nem somos o melhor planeta para se viver, de acordo com as outras posições que os outros planetas têm, porque o que ele comenta, a gente está sempre aqui com o negócio das estações, uma hora é frio, uma hora é calor, uma hora é dia, uma hora é noite. Então, assim, ele comenta que seria muito hipócrita da nossa parte pensar que nós pudéssemos ser os únicos moradores de todo o universo, né? Então, justamente porque é uma bolinha que ainda é uma das piores para se viver, né? Bom, e aqui a gente já passou, e aqui a gente já passou, e aqui então eu vou para os tipos de moradia. Então aqui, por exemplo, nesse slide, o que a gente vê, né? A gente vê aqui que parece ser uma igreja, aqui parece ser um comércio, aqui tem os prédios que parecem ser comerciais, aqui de repente tem uma casa, apartamento, sei lá. Tem prisões, escolas, enfim. Então a gente vê que existem vários tipos de edificações. E cada edificação se presta para um determinado fim, né? Então a igreja para os cultos religiosos, os escritórios para os fins comerciais, o comércio para atender às necessidades da população, e assim, obviamente, todos sabemos, sucessivamente. Então, o que acontece? Esses tipos de moradia são específicos para determinado tipo de função. E aí nós sabemos que, por exemplo, um determinado imóvel, no caso aqui, pode ser que depois que ele tenha cumprido com a sua, entre aspas, missão, ele seja derrubado para que outro outro imóvel seja construído mais moderno e, de repente, com outra finalidade. Então, isso daqui é uma analogia que nós fazemos com as moradas da casa do Pai físicas. E aí o que a gente vê? Nesse universo imenso que existe. Então, assim, nós sabemos que várias estrelas, vários planetas vão sendo destruídos e novos vão sendo formados. Eu não entendo nada de astronomia, mas a gente sabe que, por exemplo, a luz que a gente vê de uma estrela, muitas vezes essa estrela já morreu, e a gente, por conta da distância, que a gente ainda está vendo essa luminosidade dela. Então a gente vê que Deus, ele cria incessantemente. E aí, a partir do momento que aquela moradia não serve mais para determinado fim, ela é extinta e outra surge no lugar, ou enfim, em outro lugar, para que seja mais adequada ao novo morador, né? Então a gente vê que a mesma alegoria que eu fiz aqui das moradias, nós podemos fazer com as moradas físicas da casa do Pai, tá?
E aqui foi um slide que também nós já tivemos semelhante na nossa aula, falando então dos mundos dos quais nós vamos percorrer. Então aqui, quando eu falei do mundo celeste ou divino, que para Jesus veio daqui e voltou para lá. E quando ele falou, vou preparar-vos o lugar, olha aqui, é toda essa ascensão que ele está nos preparando, né? Então nós viemos, todos nascemos, não, todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e habitamos um mundo primitivo, onde lá o que prevalecia? O instinto, né? Aí depois esse planeta passou por uma transição, e aí ele passou por um planeta de expiação e provas, que são o planeta que nós vivemos hoje. E aí esse planeta está passando por uma transição para chegar na regeneração, vai passar por outra transição para chegar em mundo feliz e vai passar para outro para chegar a mundo celeste ou divino. E aí nessas transições é que nós vemos alguns abalos, digamos assim, que para nós, né, enquanto aqui nós chamamos de abalos, mas de fato está tudo dentro, está tudo previsto, né? Então o que acontece? Fazendo também uma alegoria nesses 5 tipos de mundos, né, desses planetas, nós podemos falar que o planeta primitivo ele equivale ao ensino primário. Então é ali que os primeiros habitantes da Terra, as primeiras encarnações de humanos começaram a surgir. Então, educação infantil. Aí o mundo de expiação e provas, nós podemos falar que é um ensino fundamental. Então, aqui ainda predomina o mal, aqui ainda existe muitas coisas para serem melhoradas, e aí precisa passar por... Nós precisamos evoluir na nossa moralidade para que o planeta, então, passe para um processo de regeneração. Esse processo de regeneração, esse planeta de regeneração, vocês percebam que ele é um intermediário entre os 2 próximos e os 2 anteriores. Então, aqui o que acontece? Ainda vai existir a matéria, ainda aqui o homem vai ser do jeito que nós somos, aqui ainda o mal vai existir, porém, aqui já não vai ter mais expiação, só vão ter provas. Eu vou falar de novo um pouquinho aqui para vocês da diferença de uma coisa e outra. Então, esse planeta de regeneração é como se fosse uma vez eu escutei um palestrante falar como se fosse quando depois que você sai de uma cirurgia e fica na UTI, ali se convalescendo, para que depois você vá para o quarto e depois você vai embora para sua casa. Então, ele é um período de convalescença, na realidade, onde você vai ficar ali, vai se preparar espiritualmente, moralmente e fisicamente para que possamos passar por uma nova transição e chegarmos no mundo feliz. Então aqui seria o ensino médio, aqui o mundo feliz, como a palavra está falando, o mal não vai existir mais, então vai ser como se fosse uma graduação, e o mundo celeste ou divino, que é a nossa meta, seria a pós-graduação, onde aqui só existem espíritos puros, espíritos depurados, onde aqui você pode, o espírito, né, que quando chegarmos lá, poderemos ou não reencarnar. E por que isso? Se formos escalados, digamos assim, para uma missão, então poderemos reencarnar, que foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele teve uma missão e caiu para cá. Caiu, entre aspas, né? Reencarnou aqui, se condensou novamente para poder ter a missão dele. Ele desencarnou aqui, voltou para lá, tá certo? Então, assim, para nós é exatamente isso que vai acontecer e podemos transitar aqui, com certeza, transitaremos entre esses mundos aqui, dependendo do estágio que nós tivermos. Poderemos, eventualmente,
quando estivermos no mundo de regeneração, no planeta de regeneração, voltarmos para um outro de expiação e provas, porque de repente não conseguimos aqui passar de ano no ensino médio. Aí eu não consegui ir para graduação, eu vou ter que repetir de ano. Então eu venho para expiação e provas para poder cumprir tudo aquilo que eu deixei de aproveitar a oportunidade que eu tive enquanto estivesse aqui no Regeneração, e entre eles acontece exatamente a mesma coisa. Bom, então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que queira perguntar? Bom, então eu fiquei de falar rapidamente a diferença de provas e expiações. Eu já comentei alguma vez com vocês, mas eu vou falar novamente rapidinho. O que é uma prova? São situações, são problemas, são dificuldades que nós tivemos numa vida anterior, e quando nós estivermos na erraticidade, ou seja, no período entre as encarnações, que estivermos no plano espiritual, nós vamos, como já vimos, planejar a nossa reencarnação. E aí o que acontece? Então nós vamos estar sujeitos a provas. Então, quando a gente reencarnar, eu vou passar por situações que vão me colocar à prova, ou seja, vão ser situações externas que vão ser submetidas a mim para saber se eu vou passar ou não. Então, fazendo também uma alegoria que fica mais fácil para a gente entender. O aluno estuda e vai para a prova. Beleza, ele estudou em casa, teve lá uma professora, tal, papai estudou em casa, naquele dia ele foi para a prova. Aí a professora veio com papel para ele, colocou na mesa dele para ele realizar aquela prova. Ele fez a prova, devolveu para a professora. Tirou nota 10, beleza, passou de ano. Não tirou, vai repetir. Então, essa prova é para que ele mostre a capacidade que ele teve de entendimento de tudo aquilo que ele estudou. Então, é a mesma coisa conosco. Todas as dificuldades, erros, doenças provenientes de atos equivocados que nós tivemos no passado, quando a gente reencarna, nós vamos ter vou pôr entre aspas aqui, mas uma pressão de fora para dentro para saber se eu suporto essa pressão, se eu suporto essa prova e passo com louvor. Então, isso é uma prova. A expiação já é um pouco diferente. A expiação tem a finalidade de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir. E aí é o que eu costumo falar, é de uma coisa que vem de dentro para fora. Então é uma situação íntima sua, interna, que aí você pode... aliás, tem uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Não sei se vocês conseguem perceber justamente a diferença, porque mesmo eu expiando, eu também estou colocando à prova a minha capacidade de evoluir, a minha força, a minha determinação, o meu comprometimento comigo mesmo. Mas aí vocês podem pensar, mas quando eu reencarnei eu esqueci tudo que eu tenho que fazer? Ok, você esqueceu, graças a Deus que você esqueceu. Só que você tem um HD aqui na sua consciência que vai lhe mostrar o que você pode ou deve, ou não deve fazer. Por isso que nós temos livre-arbítrio e nós temos a razão. E daí também o motivo, um dos motivos pelos quais a pessoa pode vir com seu livre-arbítrio comprometido. Por exemplo, como eu também já fiz esse comentário, com doenças muito severas de crianças que têm problemas neurológicos, enfim, pessoas com problemas neurológicos. Ela vem com o seu livre-arbítrio comprometido porque é uma expiação que esse espírito tem que passar para que ele possa evoluir, para que ele não erre novamente. Então seria uma reencarnação compulsória. É para o bem dele, embora nós dificilmente consigamos entender isso, mas pela doutrina espírita é o que nós acreditamos. A pessoa vem assim que é para ela se melhorar. Por quê? Quando em desdobramento, no sono físico, ela tem essa chance de se avaliar, de ter esse discernimento, porque em perispírito ela não tem esse problema
fisiológico, por exemplo, nenhum, tá bom? Bom, então vamos lá. E aqui, olha, eu pus também um negócio interessante. Aqui é uma transformação. Então, veja, aqui, tá vendo que é tudo o mesmo planeta, né? O planeta Terra. Então, o que a gente vê aqui? Os mundos primitivos, onde vieram as primeiras encarnações, onde só o instinto falava. Depois o mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos vendo, onde tem guerras, miséria, onde o mal ainda predomina. E o mundo de regeneração é um mundo, digamos, mais feliz que o de expiação e provas. É um mundo que já vai te dando uma calma, vai te dando uma esperança para dias melhores. Então aqui, ó, presta atenção aqui. Logo que um mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Veja que nós estamos passando exatamente há 1 ano e meio nesse planeta. Quantas emigrações estão tendo nesse momento que o mundo que o planeta está passando de expiações e provas para a regeneração. Essas emigrações desses espíritos que estão desencarnando por conta da Covid, por exemplo, ou de outras catástrofes, eu falo catástrofe entre aspas, porque está tudo planejado, como o tsunami, queda de avião, aqueles desencarnos coletivos que a gente já conhece. Então, o que acontece? Essas emigrações servem para que, posteriormente, esse espírito que emigrou aqui da Terra, por exemplo, ele possa retornar novamente para a Terra, mas quando o mundo já estiver em regeneração. Ou não. Vai depender de quem? Dele. Então, ele sai daqui de um jeito, do jeito que ele sai, aí que vai onde ele vai. Se ele vai herdar a Terra, porque já se melhorou, e aí ele volta para cá, ou ele pode voltar para um outro mundo de expiação e provas. Mundo não, planeta de expiação e provas, porque a Terra vai estar transformada. Veja que nós comentamos que a população muda e o planeta fisicamente acaba mudando também. Então, se esse espírito emigrou daqui, mas não aproveitou a sua oportunidade, ele pode reencarnar em um outro planeta de provas e expiações ou até num outro planeta primitivo, para ele ver o que era bom para a tosse, né? Para ele saber o que ele deixou para trás, né? E aí, obviamente, ele vai acabar ajudando esse planeta primitivo a se melhorar, que foi o que aconteceu com os exilados de Capela, que a gente já conversou em alguma situação também, ok? Então, beleza. Aqui eu vou falar rapidinho sobre os mundos transitórios, que são aqueles mundos para onde os espíritos vão para aguardarem o lugar para onde eles irão, né? Então, nós já comentamos isso em aula, que é um mundo que não é destinado à reencarnação, é um mundo onde só existe espíritos errantes, não existem espíritos encarnados ou almas, tá? Então, como nós já falamos da Lua, que é um mundo transitório, já falamos que a Terra foi um mundo transitório, agora ela não é, porque ela serve de habitação para nós, tá? E aqui eu coloquei esse slide aqui que eu acho bem legal e vocês devem estar perguntando, nossa, acho que a Tânia confundiu aí as coisas, né? Mas não. O que eu pus aqui que eu quero demonstrar para vocês que as leis divinas e naturais, elas são imutáveis, elas são eternas e elas são sempre corretas. Então, por que eu pus isso aqui? Vou explicar para vocês. Aqui tem uma foto de um peixe cego de cavernas escuras do México. Então, veja, o peixe ele não tem olhos, ele tem um rudimento, bem pouquinho dos olhos. Por quê? Ele habita em cavernas escuras. Então, para que ele precisa de um olho? Para que ele precisa da visão se ele não vai enxergar nada mesmo?
né? Porque é escuro, então lá vai ficar o olho para ele ia servir para nada, né? Então ele, obviamente, não tem essa necessidade. Aí aqui eu pus um camaleão que a gente sabe que ele mimetiza o ambiente onde ele está. Ou seja, ele muda de cor para se defender dos seus predadores. E aí ele muda para a cor o qual está mais próximo ali do lugar onde ele está, para que ele não seja comido pelos predadores, né? Aqui eu pus os morcegos que migraram da terra para o ar. Então, os morcegos, antes de voarem, né, eles estavam na terra, e quando eles migraram para o ar, eles acabaram permanecendo entre os dedos deles as membranas que tem, né, nas asas para voar, né? Então, eles acabaram permanecendo com essas membranas para que eles pudessem voar. E aqui eu pus uns pássaros que têm um encéfalo projetado para ser mais leve. Então, veja bem, a gente vê que o pássaro ele é muito grande, a cabecinha dele é pequena, né? A gente vê aí um pato, uma galinha, embora a galinha não voa, mas enfim, esses animais que têm asa, né? Eles normalmente têm a cabeça pequena, porque imagine se ele tivesse uma cabeça, vamos falar, proporcional, igual nós temos o nosso corpo. A cabeça é um dos órgãos, assim, uma das regiões mais pesadas que nós temos no cérebro. Então, por exemplo, nós jamais eu consegui voar, mesmo porque a cabeça é super pesada. E aí esses pássaros, por exemplo, eles têm um encéfalo pequeno e leve que facilita com que eles alcem voos. E aí, mais uma vez, vocês devem estar perguntando, nossa, a Tânia pirou, né? Só que veja o que eu estou pondo isso para vocês. Eu pus 4 exemplos de, acho que um sem número de exemplos que nós temos na natureza. Deus faz tudo de acordo com a necessidade e a possibilidade daquela espécie. Então, como nós estudamos ali no reino, nos 3 reinos, nós vimos o quê? Que tudo se encadeia na natureza, que todos os reinos são solidários uns com os outros. Todos vão pegando do anterior o que melhor tem, né, para agregar no seu íntimo. E assim é com toda a natureza, inclusive conosco enquanto espíritos. Então, veja bem, eu estou pondo isso para fazer essa justificativa de outros planetas. Então, por exemplo, se nós tivéssemos a chance agora de desembarcarmos em Marte, a gente, do jeito que a gente está, você ia desembarcar lá em Marte, ia ficar olhando para todo canto e não ia ver ninguém, né? E é quem justifica, quem nos garante que lá em Marte não tem habitação? Então, o que acontece? Cada um está no local onde ele é próprio. Então, nós estamos aqui na Terra com o nosso corpo denso, com os nossos órgãos, porque nós precisamos ainda disso, com o nosso perispírito grosseiro ainda, porque nós precisamos disso. A gente precisa se alimentar, a gente precisa de sexo, a gente precisa de uma porção de coisas que aí o que Deus fez para que nós usássemos tudo isso? Nos deu todos os órgãos necessários para isso. Então, de repente, em Marte, os que lá habitam estão num outro nível, estão numa outra evolução que nós não conseguimos enxergar, por exemplo. Tá? É a mesma coisa de você ver uma gota d'água e você não consegue perceber que ali tem um monte de bactérias, por exemplo. Você só vai ver se você usar uma lente no microscópio, por exemplo. Então, isso nos mostra que conforme nós vamos alçando voos para outros mundos, nós vamos nos modificando fisiologicamente, fisicamente, materialmente, e obviamente que o nosso perispírito, idem, né, vai ao mesmo tempo acompanhando. Então, o que acontece? Quando a gente chegar lá no estado de espírito puro, nós não teremos mais essa matéria, nós não teremos mais nenhum órgão, porque não vai ter necessidade disso. Estaremos simplesmente revestidos com um perispírito que nos vai ser próprio para aquele mundo em que viveremos. Quando nós demos a aula das propriedades do perispírito, eu comentei com vocês sobre
uma das propriedades que eu não lembro exatamente o nome, era como se fosse uma globalização do perispírito. Quando eu comentei que vai chegar uma hora que a gente vai ver, vai escutar, vai falar, sem precisar do olho, da boca, do ouvido, porque o perispírito todo vai ter essa sensibilidade global. Era esse o nome da propriedade, sensibilidade global. Ou seja, então, assim como o peixe aqui que não precisa do olho, e que para ele não ia ter diferença nenhuma, porque ele não ia enxergar nada, para nós vai ser a mesma coisa quando estivermos em outros planetas onde mais evoluídos, onde não precisaremos mais desse corpo denso. Tudo bem? Então aqui foi só uma comparação para vocês verem que tudo na natureza é perfeito. Tudo vai de encontro às leis divinas e naturais que são imutáveis. Tá? Então Deus, na sua onipotência, faz tudo certinho. Tá? Bom, agora falamos das moradas físicas até agora. Agora vamos falar das moradas espirituais. E aqui, na realidade, eu vou pôr só esse slide, porque foi um que nós já comentamos, que justamente são as várias colônias espirituais que estão sobre o Brasil. E aqui nós temos algumas colônias que eu já passei para vocês também, não sei se vocês tiveram curiosidade de ler, cada uma com uma característica e todas voltadas para o bem. E temos também colônias espirituais que não são voltadas para o bem, são onde os espíritos que ainda estão endurecidos, eles acabam se unindo e morando, né, num determinado local, porque eles se afinizam para conspirar contra o bem. Mas, obviamente, que vai chegar uma hora onde o bem vai prevalecer, justamente essas transições que nós estamos vendo, e essas colônias, entre aspas, aí do mal, serão extintas. Aqui eu pus umas colônias sobre o Brasil, mas sabemos que existem colônias sobre todos os países, né? Cada um com suas peculiaridades. E então aqui seriam as moradas espirituais, que nós iríamos também, não deixa de ser uma morada física, mas aí a gente tem que fazer uma diferença para vocês não confundirem. Quando eu falei ali de morada física, que são os planetas, nós temos que ver que em volta de cada planeta existem aqueles planos espirituais. Talvez vocês lembrem que foi exatamente nessa aula que eu dei para vocês também. São os planos espirituais, e essas colônias estão em volta desses planetas. Então são essas moradas espirituais que recebem aqueles desencarnados, né, para que eles ali permaneçam até uma próxima encarnação. Então, normalmente, o espírito, quando desencarna, ele vai permanecer em alguma colônia próxima ao planeta na qual ele está habitando. Tá? Então, aí a diferença de moradas físicas e moradas espirituais. Tá bom? Bom, algumas colônias tal. E aqui vamos chegar exatamente no nosso ponto chave aqui da nossa aula, que são as moradas da mente. Né? Então, nós sabemos tudo que nós falamos até agora sobre moradas físicas, sobre moradas espirituais, onde nós estaremos, para onde nós iremos, ou onde nós estamos. Então, essa morada da mente ela é um pouquinho diferente. Por quê? Aqui, o pai, né, quando nós falamos há muitas moradas na casa do meu pai, aqui o pai, ou que seja, Deus, ele só pode entrar nessa morada se nós permitirmos. Então vejam que essa morada da mente é exclusivamente nossa, ela é individual. Então essa morada da mente são exatamente o quê? Os vários departamentos da mente que nós temos. Então aqui temos inteligência, sabedoria, os pensamentos, os desejos, vontade, a reflexão, a imaginação, a razão, a memória, emoções, a fé, a moral, os sentimentos, a consciência.
Então nós sabemos que todos esses departamentos da mente, eles são individuais, é uma coisa nossa, são propriedades, digamos assim, que nós vamos adquirindo e cada um é proprietário da sua morada mental, dos seus departamentos da mente. Então nós sabemos que todas essas moradas, se podemos dizer aqui, da mente, né, todas essas moradas da mente, se nós soubermos usá-las com inteligência, como até está escrito ali em cima, nós seremos muito melhores. Então vejam, se nós conseguirmos usar tudo que está aqui, todos esses departamentos, se nós soubermos usar para o bem, para a nossa evolução, para a nossa maturidade espiritual, para a nossa maturidade moral, isso é individual e, obviamente, se todos nós conseguirmos fazer isso, como é que estará o coletivo? Como é que ficará o coletivo? Né? Obviamente, muito melhor. Né? Então, isso daqui são as nossas moradas e que nós temos que vivenciá-las a cada dia. Então, aqui eu ponho, cada um de nós tem uma experiência reencarnatória diferente. Então, aqui, por isso que nós também falamos, e vamos ainda estudar isso um pouco mais para frente, que não existem dois espíritos idênticos. Não existem dois espíritos idênticos. Quando a gente vai falar de casamento, nós vamos falar ali que não existe a metade da laranja, não existe a tampa da panela, não existe. Nós podemos ser afins, mas somos indivíduos. Até os gêmeos univitelíneos são dois espíritos. Então, veja bem, por conta disso, cada um tem uma experiência reencarnatória diferente. Então, nós é que vamos acumulando, nós é que vamos adquirindo todas essas propriedades que eu pus aqui da mente, e aí nós vamos o quê? Nos elevando. E isso depende de cada um. Não é claro que podemos ser auxiliados, né? Claro que podemos ter ajuda, né? Ou seja, de uma religião, de uma filosofia, seja com uma crença, meditação, enfim. Tudo que nos trouxer para o bem só vai fazer bem para nós. Né? Então, isso tudo é o nosso diferencial. E aí, como eu comentei, a partir do momento que nós tivermos, enquanto indivíduos, soubermos cuidar desses departamentos da nossa mente, o coletivo, obviamente, vai ser muito melhor. E esses departamentos da mente, nós temos que... Vejam que são muitas coisas, né? A gente se pega aqui pensando, né, nos desejos, nas nossas vontades, nos pensamentos. A gente sabe que pensamento é vida. Veja, com pensamento você pode... Nós tivemos já uma aula sobre isso, quando o poder do pensamento, o que pode fazer, né, o pensamento. Então nós sabemos que, assim como nossa casa, nós temos que limpar, temos que fazer a faxina para que ela está sempre limpinha e organizada. Pelo menos acredito que na maioria das nossas casas é assim. A nossa casa mental tem que estar da mesma forma. Ela tem que ser limpa todo dia. Ela tem que estar arrumada todo dia. Porque aí acaba nos trazendo o que? Desordens, né? E essas desordens acabam nos comprometendo e acabam ferindo, por exemplo, os nossos sentimentos. Podemos estar com os nossos pensamentos não muito adequados, podemos estar com as nossas emoções meio turbulentas, e aí o que acontece? Isso só vai nos trazer reflexos, inclusive para o nosso físico, nós sabemos disso. Uma úlcera que você pega de estômago, enfim, alguma doença eventualmente por conta de um rancor, de uma mágoa, de uma falta de perdão que você deixou de exercitar no seu dia a dia, né? E aí, olha, que o Evangelho e a doutrina espírita sejam as chaves que abram nossos corações para que ali o Pai habite.
Então, veja bem, por isso que eu falei que aqui, quem tem essa... Nós só podemos deixar o Pai entrar se nós abrirmos a chave dos nossos corações. E aí nós vamos conseguir através do quê? Do Evangelho e da doutrina espírita. Então, veja bem, porque nós acreditamos nisso. Obviamente que se outra pessoa de uma outra religião acata ou exerce tudo que eu falei até agora, ela pode ser até ateia, né? Mas se ela for uma pessoa do bem e se souber cuidar da sua casa mental, como eu comentei aqui, disso tudo, beleza, ela vai estar no reino de Deus com certeza, e nem por isso ela precisa ser espírita. Mas nós que precisamos ainda, né, de uma ligação, de uma filosofia, de um conceito, de uma força, de uma mão amiga para que a gente possa se segurar e crescer, de fato, então nós nos apoiamos, obviamente, na doutrina que nos dá essa oportunidade e no Evangelho, que é o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que, como eu comentei com vocês, é o nosso código moral, o nosso Evangelho, né? E agora, gente, eu vou ler uma lição para vocês que é muito legal. Ela é do livro Palavras de Vida Eterna, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição número 36, e é justamente, chama-se Coração Puro. E eu vou só comentar com vocês aqui um detalhe. Como nós sabemos, o linguajar de Emmanuel, né, é um pouco difícil. Então eu tomei a liberdade de já mudar algumas palavras aqui. Não estou subestimando a inteligência de vocês, mas é que tem umas palavras que são bem difíceis, elas não são usuais, né? Então eu já mudei, vou mudar aqui, que eu procurei no dicionário, para que fique mais fácil o nosso entendimento. E aí vocês vão ver que tudo que nós estamos conversando aqui vai se resumir nesse capítulo aqui. Como eu comentei, a lição 36 chama-se Coração Puro, e ela vai discorrer sobre o primeiro versículo que nós estudamos ali. Não se turbe o vosso coração, né, que é justamente aquela passagem de João. Aí o que eu falei que era turbar? Era se perturbar, né? E aí vem agora a lição de Emmanuel, que nos diz o seguinte: guarda contigo o coração nobre e puro. Não afirmou o Senhor: não se vos entristeça o ambiente, ou não se vos obscureça o ambiente, ou não se vos entristeça o roteiro, porque criatura alguma na experiência terrestre poderá marchar constantemente a céu sem nuvens. Então, o que ele está falando? O Jesus não falou para nós, não fique triste, não se entristeça, porque ele sabe que nós passaremos por turbulências, né? Cada berço é início de viagem laboriosa para a alma necessitada de experiência. Ninguém se furtará aos obstáculos, ou seja, todos nós passaremos por eles. O pretérito infeliz, para a grande maioria de nós, os viajantes, os caminhantes da terra, levantará no território de nosso próprio íntimo os fantasmas que deixamos para trás, vaguentes e insepultos, ou seja, estarão sempre conosco aqueles fantasmas que nos assombram, né, eventualmente durante a nossa vida, a se exprimirem naqueles que ferimos e injuriamos nas existências passadas e que hoje se voltam para nós à afeição de credores inflexíveis, solicitando reconsideração e resgate, serviço e pagamento, ou seja, os nossos queridos obsessores. Não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel de provas ásperas ou sem o assédio de tentações. Buscando o bem, jordanearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. Todavia,
recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e sem temor é garantia da consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Então vejam, quando Jesus falou não se turbe o vosso coração, quando ele quis dizer para os discípulos que ele queria dar uma injeção de ânimo para eles, porque ele sabia que eles tinham ali o coração limpo e reto. E aqui eu estou fazendo uma associação com a nossa casa mental, com os nossos departamentos, as nossas casas mentais, os nossos departamentos da mente, onde nós podemos limpá-los para que a gente tenha o coração mais puro, mais sereno, e toda a turbulência que nós passarmos, porque é o que está falando, ninguém vai se furtar aos obstáculos, porque é onde nós vivemos, o nosso planeta é assim. Então não adianta falar que tem alguém que não tem problemas, porque então não é desse planeta, porque não é possível. Né? Então o que acontece? Só que nós aqui estamos tentando aprender a passar por todas essas dificuldades de uma outra forma, com outro olhar, com a nossa visão mais alargada, como eu comentei lá no primeiro slide, que é o que nos proporciona a doutrina espírita. Né? E a gente sabe que toda essa subida, para chegarmos até os planetas puros, ela exige esforço, né? Não é uma subida fácil, que a gente vai dar um pulo e chega lá. Chegaremos lá, né? Nem, como sabemos, nem tudo são rosas, né? Porque tudo requer dedicação, empenho para resolvermos os problemas, realizarmos as tarefas, conquistarmos estágios mais favoráveis na área do conhecimento. Então a gente tem que considerar as dificuldades como sendo naturais, como sendo normais no processo evolutivo que nós queiramos fazer, tá? Então, assim, e aliás, outro dia acho que eu fiz um comentário com vocês, eu não lembro se eu fiz ou não. Eu não lembro quando foi, que eu escutei um trecho, eu escutei um trecho do Raul Teixeira, que ele comentou assim, não é porque agora que você é espírita que os seus problemas vão acabar. Pelo contrário, né, eles vão aparecer de uma forma muito mais intensa. E justamente, olha, é fato, pelo menos comigo acontece isso. Então, assim, para que a gente tenha sempre aquela disciplina, aquela casa mental sempre ativa, para que a gente possa ter o discernimento, o bom senso, o livre-arbítrio, tudo que nos favoreça para que nós possamos sair fortalecidos disso. Né? Porque os obstáculos todos estão aí, não é porque Deus gosta de que nós soframos, claro que não. Ele quer que nós superemos tudo isso para que cheguemos fortalecidos naqueles mundos que nós falamos lá, tá certo? Bom, e para encerrar, nós temos aqui a famosa reforma íntima, né? E deixa eu ver, eu ia ler o negócio aqui para vocês, deixa eu ver se... A nossa reforma íntima, que isso daqui dá outra aula inteira, só sobre a nossa reforma íntima. E isso é que nós estamos tentando fazer no nosso dia a dia. É isso que nós estamos tentando fazer, por exemplo, hoje aqui assistindo essa aula, essa palestra, né? Para que nós coloquemos isso em prática. Porque, gente, também uma coisa certa, não adianta a gente, por exemplo, vocês estão aqui ou eu mesmo estou falando aqui. É o que eu sempre falo, o primeiro ouvido que escuta é o meu, né? Porque eu que estou falando. Então, assim, não adianta eu desligar aqui o computador, ou vocês também desligarem aí, virar as costas e ir embora e falar, foi legal, ponto. Não adianta nada, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende. Não é porque eu estou falando, é porque é uma lição. E aí a gente tem que buscar essas lições, inclusive, para que a gente possa se melhorar. Né? Então aí a nossa reforma íntima, que é uma reforma diária, como eu falei, requer esforço. E isso tudo também só nos traz o bem, tá bom? Bom, e eu aqui, olha,
eu vou encerrando a nossa aula hoje para que a gente possa depois nos cumprimentarmos ali, nos conhecermos melhor depois. E eu vou terminar com uma prece, com uma lição novamente de Emmanuel, do livro Fonte Viva, a lição 44, que também faz parte do versículo desse trecho de João. Só que agora o versículo 2, o título da lição chama Tenhamos Fé, e o trecho que ele vai falar é: vou preparar-vos lugar. E foi exatamente tudo que nós falamos aqui. Então vamos ver o que Emmanuel tem para nos dizer e eu encerro a aula com isso, tá bom? Então aqui, sabia o mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido, por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão, com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos, agindo e servindo em nome do Senhor. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Então vejam, é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então Deus, Jesus foi, continua servindo e vai nos mostrando aquilo que nós temos que fazer para que a gente possa realizar a nossa reforma íntima e que nós tenhamos fé, porque como comentou aqui, nós ainda estamos distantes da casa do Pai, mas chegaremos. Aqui, a maneira de servidores provisoriamente distantes do verdadeiro lar. Veja, é onde estamos agora, exatamente agora. Estamos distantes, porém chegaremos. Por isso que vemos que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, crianças, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou encerrando a nossa aula aqui. Vou deixando de compartilhar.